O justo juiz. Muito bem, vamos começar agora o módulo 2. E nós vamos falar a respeito do justo juiz. Porque Deus é amor, todo mundo fala, Deus é amor, ele é amor. Mas ele também é verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também é o justo juiz. Ele não poderia ser um juiz injusto, falar uma coisa e não cumprir aquilo que ele falou. Então Deus, apesar de ser amor, ele também é justo. As leis que ele estabeleceu, os princípios que ele mesmo criou, eles vão ser cumpridos, porque ele é justo e ele vai fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Salmo 7, 9 fala o seguinte: cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleceu tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele, preparou já instrumentos de morte, setas inflamadas. Presta atenção, querido. Nós temos um senso de justiça, eu e você. Isso faz parte daquilo que Deus estabeleceu como o caráter dele impregnado no nosso caráter. Eu e você, nós temos um senso de justiça. Vamos dar um exemplo aqui. Se a tua filha, se o teu filho foi estuprado, está amarrado em nome de Jesus. Um cara foi lá, sem escrúpulos, e estuprou teu filho sem mais, sem menos. Aquilo que te causa uma dor, uma indignação, e ele é pego em pleno flagrante. Você aceitaria o juiz falar para ele, não, tá tudo bem, você não precisa ir preso, não. Não precisa, pode ficar livre, continua vivendo a tua vida normalmente. Se você viu aquela cena, se você presenciou, se você sentiu a dor, cara, nós temos esse senso de justiça. A gente não aceita uma pessoa ficar impune dos seus atos ilícitos cometidos. Eu e você. Deus também não. Muito mais Deus, porque ele é um justo juiz. Se ele estabeleceu uma lei e se essa lei foi descumprida, a Bíblia fala que ele já afiou o seu arco, a sua espada, instrumentos de morte. Por quê? Porque ele não aceita a sua lei ser desobedecida e ficar impune. Ele é o justo juiz. Posto isto, presta atenção. O que ele fez? Porque além de justo juiz, ele nos ama. O que ele fez para que eu e você, como filhos, não sofrêssemos as penas da lei, as penas dos princípios estabelecidos por ele? O salário do pecado é a morte. Nós vimos lá no módulo número 1. Vamos lá. Isaías 53, capítulo 4. Eu quero te dar a base bíblica de um profeta messiânico que há centenas de anos antes de Jesus, ele profetizou isso. Está falando a respeito de Jesus. Certamente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse foi Jesus. Qual foi a atitude de Deus para que eu e você não ficássemos eternamente separados dele? Ele enviou o próprio Filho, Jesus Cristo,
para pagar a dívida que eu e você deveríamos pagar. O salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, alguém tinha que morrer. Mas alguém que não tinha pecado. Então Jesus, ele assumiu a minha iniquidade, assumiu o meu pecado, o teu pecado, e ele, por livre e espontânea vontade, se ofereceu a morrer na cruz no nosso lugar. Foi isso que Deus fez. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus, ele nos amou muito. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, o próprio Filho, para morrer na cruz no meu lugar, no teu lugar. Então, presta atenção. O teu pecado não ficou impune. O meu pecado não ficou impune. Tudo o que nós fizemos de errado, todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades caíram sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele, santo, sem pecado algum, ele poderia a qualquer momento descer daquela cruz, mas ele permaneceu lá por amor a mim e por você. Tanto é que quando Jesus morre, quando tudo acontece, ele grita, está consumado. Poucos segundos antes dele morrer, ele gritou, está consumado. Ou seja, está pago. E morreu. Então presta atenção. Antes de Jesus morrer, segundos antes dele morrer, antes dele entregar o seu espírito, ele gritou lá, está consumado. Ou seja, está pago. O preço do pecado do Leonardo, Jesus gritou, está pago. O preço do teu pecado, Jesus lá na cruz, ele gritou, está pago, está consumado. O preço que o reto juiz, que o justo juiz exigia do salário do pecado, que é a morte, foi paga por Jesus ali na cruz do Calvário. Agora, você pode perguntar, quer dizer que houve separação entre Deus e Jesus? Sim, houve separação. Jesus no Getsêmani, está em Lucas 22, versículo 41. Ele, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Pai. Jesus sempre se referia a Deus como Pai. Pai, se o Senhor quiser, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Desde a eternidade, presta atenção, nunca houve separação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe uma coinonia, existe uma harmonia perfeita entre os três. Nunca houve. Tanto é que, quando ele nos criou, quando ele criou todas as coisas, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo era em harmonia entre os três. Agora, existia um momento em que Jesus ficou separado da Trindade Santa, que foi justamente na cruz do Calvário. E ele já sabia disso. Tanto é que lá no Getsêmani, ele ficou em agonia e ele orava e o seu suor se transformou em gotas de sangue, tamanha dor. Ele não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo da morte física. Ele estava com medo da separação entre ele e Deus. Porque durante toda a eternidade nunca aconteceu isso. A separação. E o justo juiz precisava se separar. Toda a história de Jesus na terra, ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado. Ele chama Deus de Pai. O único momento que ele chama Deus de Deus foi na cruz. Porque Deus exerceu o juízo sobre Jesus. Ali na cruz, ele viu Deus como juiz e não como Pai. E ele falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? E aí ele grita, está
consumado. Nós terminamos o módulo 2. Eu quero que seja rapidinho, justamente para que você tenha a possibilidade de digerir, de assimilar tudo que a gente está falando. E agora nós vamos para o módulo 3. É um módulo extremamente rápido também, e você vai entender o porquê ele te deu vida, o porquê ele assumiu o teu lugar e pagou o preço por mim e por você. Vamos para o módulo 3.